Julho, mês de férias, hora de viajar com a família, ficar com os amigos, se divertir. Será mesmo? Quem tem o Enem pela frente, às vezes não quer perder nem um minuto. Mas será que isso é certo? Será que as férias é hora de estudar mais ou colocar um pouquinho o pé no freio e descansar? Esse é o assunto do Sala de Aula de hoje. Seja muito bem-vindo! Já são mais de 20 anos de um desafio que ninguém quer ficar de fora. O Enem, eu acho que assim, ele é um pouco complicado, acho que pelo tempo. É muito tempo de prova e muitas questões da mesma coisa, né? Então eu acho que acaba que você fica mais desgastado fisicamente até para fazer a prova. E não é para menos. O Enem é a chave principal para abrir as portas de um sonho. É que muitas universidades e instituições particulares usam a nota do Exame Nacional do Ensino Médio como ingresso. O Enem é uma oportunidade. Ele abre diversas portas para as universidades, tanto públicas quanto privadas, através do ProUni e algumas outras também que aceitam a nota do Enem. Eu não acho que é uma prova que eu não goste de fazer. Muita gente, inclusive, acha isso um pouco diferente, porque o Enem é muito cansativo, mesmo uma prova mais longa, são 2 dias, 2 finais de semana. Mas comparado com os outros vestibulares, é uma prova que eu gosto, porque tem bastante leitura, é uma prova que te desafia a você fazer mais em menos tempo. E os temas de redação são sempre problemas que você tem que sugerir algo para resolvê-los. Então é algo que eu gosto de desenvolver então eu vejo o Enem como uma oportunidade para mim. Oportunidade que muita gente quer. Só este ano, mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem. Se dar bem é o desejo de todas elas. De olho no calendário, ninguém quer perder tempo, nem nas férias. Para conseguir entrar numa faculdade de medicina, numa faculdade pública, precisa de muito esforço. E fora isso, tem sempre novidade. Para o ano que vem, o Ministério da Educação já disse que vai ter mudanças. Uma delas é que o candidato poderá ser avaliado de acordo com a área de conhecimento que ele escolher na hora da prova. Isso vai ter que ser pensado em paralelo com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que vai ser implementada no novo ensino médio. A ideia é que os alunos vão ter uma grade de aulas obrigatória e no período letivo da tarde, no contraturno, os alunos vão escolher as aulas que interessam. E aí a gente tem os eixos formativos de natureza, linguagens, humanas, matemática e um eixo técnico. Então a ideia de, andando em paralelo com a BNCC, seria aplicar uma prova do Enem pensada na habilidade no eixo que o aluno escolheu. Então o aluno que escolheu pelo eixo de matemática, ele faria uma prova do Enem com peso maior para matemática, até um número maior de questões dessa disciplina. Como vai ser mais focado, né, se seguir nas naturezas, as humanas, a gente vai ter menos coisa para estudar, né? Dependendo da área que você for seguir, você vai ter aquilo específico. Então, um pouco menos de conteúdo talvez fique mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, a prova, como ela é específica, ela pode aumentar o grau de dificuldade. Então, aí também complica um pouco, porque você vai ter que estudar menos coisa, porém com mais aprofundamento. Direciona um pouco o foco nos estudos, né? O aluno fica um pouco menos perdido de qual matéria estudar para a prova, já vai mais direcionado. Outra mudança que vem gerando muita polêmica é que o Enem pode ganhar uma versão digital. É uma chance de modernizar a prova, então o que foi divulgado é que é uma oportunidade de colocarem infográficos, aparecerem vídeos, do aluno ter contato com uma prova colorida, que hoje por conta do custo não pode ser entregue para os alunos no final do ano, mas também tem alguns obstáculos para serem vencidos, como toda a parte de infraestrutura para a aplicação da prova e também para a preparação dos alunos para a prova, né? Os alunos vão ter que ter um contato com o computador para treinar uma prova no computador. É bem diferente fazer uma prova digital do que fazer uma prova no papel, onde você tem um caderno para folhear, um rascunho para rabiscar alguma coisa. Então tem os dois lados aí. Tem vantagens, mas tem algumas coisas que precisam ser pensadas antes.
seja qual for a forma, tem que se preparar e muito. Entrada proibida, porta fechada. No quarto do Pedro só tem espaço para um verbo: estudar. Tem que seguir sempre o nosso plano de estudo, né? O momento que a gente está estudando, a gente está estudando. O momento que a gente para, a gente tem que realmente parar, né? Acho que tudo tem seu tempo. O Gabriel tá na mesma pegada. Vai viajar, mas não vai desgrudar dos estudos. Eu vou levar livro, vou levar lista, porque infelizmente não vai dar para parar 100%. Nestas 2 décadas de Enem, o Ministério da Educação conseguiu traçar o perfil de quem presta o exame. Este ano, as mulheres são maioria. Os homens representam 40,5%. A maioria é jovem. Dos mais de 5 milhões de inscritos, 28,8% estão cursando a última série e 58,7% já concluíram o ensino médio. Nesta fase da vida, quem presta o Enem parece que carrega até um peso nas costas. Os alunos e os jovens hoje são cobrados cada vez a decidirem mais cedo o que querem fazer, que carreira querem seguir, né? E buscam cada vez mais atingir esse objetivo o quanto antes, né? Então, além dessa pressão aí familiar, tem a pressão que eles se colocam, né? Então, é um momento realmente difícil em que eles têm que tentar ao máximo equilibrar uma rotina de estudos com momentos também de lazer, de descanso, para que consigam, no final do ano, realmente mostrar ali tudo aquilo que eles aprenderam, né? Porque se a gente não está ali com uma saúde emocional bacana, muitas vezes isso vai prejudicar na hora da prova. Kevin sabe bem qual é o tamanho desta responsabilidade. É uma fase muito difícil, né? Como não é algo que você consegue resolver em pouco tempo, é algo que requer muito planejamento, muito estudo, muita organização e para você conseguir manter toda a sua parte pessoal quanto a sua parte acadêmica, né, dos estudos em ordem, até o final do ano, que uma prova que vai acabar definindo a entrada na universidade. Então é algo que a gente carrega o ano inteiro. O emocional, ele é fundamental, sabe, para conseguir fazer bem uma prova. Ansiedade, estresse, pressão. O Enem faz tudo isso com a cabeça da gente, que às vezes pira. Por isso, para falar mais sobre esse assunto, eu vou contar com a ajuda do Alexandre Rezende. Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Alexandre, muito obrigada pela sua entrevista, mas o Enem balança mesmo as emoções? Com certeza. O Enem é um momento muito especial, acho que na vida de qualquer estudante, porque é um momento que ele precisa, de certa forma, provar para ele mesmo se tudo que ele está fazendo nos estudos valeu a pena, né? Todos esses anos dedicados ao estudo valeu a pena. Então é um momento que realmente faz com que ele gere uma ansiedade extremamente alta. Então ele precisa saber lidar um pouco, assim, saber lidar com isso, se autoconhecer, né, para poder lidar com um pouco mais, com mais serenidade. Eu acho que essa é a palavra mais correta. É algo muito importante que ele precisa desenvolver. Mas como buscar essa serenidade? Isso. Uma coisa que eu sempre costumo dizer para os meus alunos, né, que eu atuei como professor, né, inclusive professor de cursinho, 20 anos da minha vida. Então, uma coisa que eu sempre dizia para eles, você precisa olhar sempre para onde você quer estar. Olhar para onde você quer estar é um jeito bem eficaz, inclusive para o seu cérebro, para ele entender e se motivar para chegar onde ele quer. Né? Então, assim, vou falar, uma atitude muito comum dos estudantes é olhar para a prova. Eu tenho que fazer a prova. Ficar focado naquilo. Isso. A prova vai fazer eu passar onde eu quero, né? Ou um erro muito comum. Onde você quer passar? Qualquer lugar. Não existe qualquer lugar. Você precisa primeiro determinar onde você quer. E aí olhar para onde você vai te fazer feliz. E aí o aluno olha para a prova. E a prova é algo extremamente difícil, ela é estressante. Você vai ter que ficar 4, 5 horas sentado numa cadeira, às vezes, que não é confortável, ela é dura. Ela, às vezes, num ambiente no período, né, das provas, geralmente é um período que está muito quente. Às vezes as escolas não têm equipamentos de ar-condicionado, então às vezes um ventilador bem simples. Então, desconforto para sentar, desconforto com o ambiente e tem mais os concorrentes que estão do seu lado. E você sabe que se você não for bem na prova,
Isso vai fazer com que você não passe e não atinja o objetivo que você quer. Então isso gera uma ansiedade e um estresse tão grande que prejudica. E aí, dentro da neurociência, eu posso falar para você com bastante pontualidade, né? E viver ansioso ou ficar alimentando estresse constante faz com que o nosso corpo, vamos falar, nos prepare para enfrentar o estresse. E uma das substâncias que é muito comum, né, além da famosa adrenalina, que todo mundo já ouviu falar, né, que vamos falar, um neurohormônio liberado pelo nosso corpo para nos preparar nas questões de estresse, mas eu costumo dizer estresse mais agudo, mais pontual. Agora, estresse muito intenso, que é esse que acontece dentro de uma prova, o corpo não trabalha só com adrenalina, ele vai trabalhar com um hormônio mesmo chamado cortisol. E aí que tá o risco. Exato, porque o cortisol, vamos falar, ele foi feito justamente para a gente suportar momentos difíceis. Ok, só que ele em grande quantidade, ele já enfraquece o nosso sistema imunológico. Então já começa por aí. Então vai afetar na hora da prova. Exato. E aí tem um outro ponto extremamente importante que é sempre bom lembrar, porque se não for feito um controle com estresse, isso vai prejudicar muito no dia da prova. O cortisol prejudica a formação de memória. Por isso que as férias, dar uma pausinha, é bom também para baixar esse hormônio. As férias, elas são importantes para, lógico, para o estudante recarregar as energias, né? Poder, às vezes, colocar algo em dia, mas tem que tomar muito cuidado para você não puxar muito nas férias, porque aí o estresse continua alto. E aí o segundo semestre, que é a reta final, você cansa. Agora, você falou de saber onde você quer chegar. Então é bom, assim, já no comecinho do ano, planejar, fazer uma planilha. Olha, eu quero passar em tal universidade. Acho que o primeiro ponto é o curso, né? Eu acho que o principal para qualquer estudante é justamente definir o curso que quer. Por que eu falo isso? Porque eu sabendo o curso que eu quero, eu consigo me motivar para atingir esse objetivo, para eu conseguir chegar lá. Esse é o primeiro ponto. E saber o curso, eu falo que é crucial, porque eu sempre digo assim, você tem que escolher uma profissão que, mesmo que você esteja morrendo de cansaço, mesmo que você tenha dormido 2 horas à noite, que você acorde moído de cansaço, você fala assim, eu tô cansado, mas eu vou fazer aquilo que eu amo. Porque você tem uma motivação. Exato, porque a profissão que você escolhe, ela tem que ser algo que mova você a querer mais, a buscar crescimento, aprimoramento e tudo mais. Então esse é o primeiro ponto. Então, saber o curso. E claro, o local onde você quer fazer. Então eu falo, visualize-se no local. Ah, mas como assim eu vou conseguir visualizar? Muito simples. Hoje nós temos uma coisa chamada internet, que possibilita a gente nós podemos entrar no site e ver especificamente as características da universidade que eu quero, como é que é o campus. Então você está falando para ele pesquisar. Isso, eu quero a USP, eu quero a Unicamp, eu quero a Unesp, a Unifesp, ou a Mackenzie, ou PUC, não importa. Porque cada estudante tem... O candidato tem que se ver ali já. Exato. Se projete onde você quer estar. E toda vez que você se sentir cansado ou estressado porque está estudando uma disciplina que não goste, lembre-se onde você quer estar. Se visualizar lá, sentir aquele friozinho gostoso na barriga, eu vou conseguir estar onde eu sempre quis. E aí sim, isso faz você se mover e ultrapassar as dificuldades. Isso deixa menos tenso esse ato de estudar? Exato, ele faz com que o nosso cérebro entenda o seguinte, eu quero estar na USP, vamos pegar o exemplo da USP. Eu quero estar lá no curso de medicina da USP, que é um curso altamente concorrido. Se eu pensar na minha concorrência, na prova que eu tenho que fazer e tudo mais, isso vai aos poucos minando a minha motivação. Não, mas eu quero estar lá, eu quero estar nas minhas aulas de anatomia, eu quero estar vendo, eu quero estar estudando, eu quero estar participando do convívio da universidade, daquela universidade que eu sonho estar lá. Isso motiva. A gente não pode criar mecanismos que nos atrapalhem, é isso? Exato, porque se você usar o obstáculo para você chegar onde você quer, o obstáculo já te desanima. É sempre uma estratégia que é dentro da neurolinguística, né? Você veja os benefícios de estar onde você quer. Aí depois você olha para os obstáculos que você vai ter que enfrentar, mas sempre de olho no benefício, sempre de olho estar onde você quer estar. E como a família pode ajudar nisso? A família, eu acho que é o ponto chave. Porque se a família está ali com esse estudante, se ele está apoiando esse estudante, respeitando também, né, as decisões que ele está tomando, inclusive para a profissão, é algo assim, essencial para o sucesso.
Porque a família geralmente ela tem uma tendência de empurrar esse estudante para uma profissão que vai gerar muito retorno financeiro. Mas quando a gente fala de estudar para o Enem, às vezes os pais não entendem, acham que o aluno tem que ficar ali estudando em cima do livro. Exato. E acaba fazendo, além do Enem fazer pressão, a família também faz pressão. Dentro das armadilhas mentais, né, que existe, isso é chamado de super exigência. E muitas vezes o próprio aluno já é super exigente e os pais são mais ainda. E a super exigência é complicado, porque se uma coisinha pequenininha não sair do jeito que na cabeça da pessoa está programado, a pessoa já desanima, ela já estressa, ou ela pode gerar uma catastrofização dentro daquele ponto. Porque, igual você falou, tem que visualizar aquela universidade ou aquela faculdade, mas às vezes ele quer atender o desejo dos pais, e aí na cabeça vira uma confusão. Exatamente. E aí por isso que eu falo, a pessoa tem que se respeitar. Eu sei o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu posso, será que eu consigo me movimentar para conseguir o que eu quero? Eu quero tal curso. Esse curso é um curso que realmente eu vou me dedicar com amor, com afinco. Porque a questão todo mundo tem a ilusão que às vezes um curso de ponta, uma medicina, uma engenharia, direito, que são cursos geralmente muito badalados, né, muito concorrido e muito badalado por causa da própria expectativa do retorno financeiro. Então, se ele se focar só nesses cursos, ele pode não estar usufruindo, das vezes, de qualidades que ele tem, de inteligências importantes que ele tem, habilidades importantes que ele pode se dedicar numa outra profissão. E aquela história, dinheiro, ele vem com a dedicação, né? Quanto mais você se dedica, o retorno vai vir. Ô Alexandre, às vezes o aluno gosta de uma música, de praticar o esporte, isso ajuda também a equilibrar, né, essas emoções que estão agora uma época acirrada? É isso que eu chamo de válvulas de escape, né? O estudante, ele precisa ter uma consciência que a válvula de escape é onde ele ameniza o estresse. Então, eu gosto de tocar um violão. Toque violão, um instrumento musical. Eu gosto de sair com meus amigos. Tem um momento que você tem que sair com os amigos. Jogar papo pro ar, né? Bater um papo, dar risada. Não falar de Enem. Não falar de Enem, mas é aquela bela história. Se isso não causa um estresse muito intenso, pode até falar, mas bater papo, ou eu gosto de um filme, vá assistir um filme. Né? Se você gosta de fazer qualquer outra atividade que te relaxe, é importante. Agora, se isso mesmo assim não te relaxa, isso te mantém em nível de estresse muito alto, é importante e ajuda. Ajuda é sempre importante. Agora, assim, pelo que você está falando, o Enem tem que ser levado numa boa, para falar a linguagem dos estudantes. Eu acho que assim, o Enem tem que ser levado com foco, você tem que ter foco, você tem que ter toda a organização de estudo, isso é extremamente importante, porque o nosso cérebro gosta de coisa organizada. Isso vale desde o ambiente de estudo, um ambiente organizado, um ambiente que é só você que está ali, um ambiente que você vai ter aquele momento com você, para os seus estudos, para você olhar para aquele local que você quer estar e estudar com afinco. Foco e concentração. Foco e concentração. E lógico, e focar onde deve ser focado. É onde você quer estar. Ou seja, não o local onde vai te gerar o estresse. Né? Porque o foco principal da maioria dos estudantes é a prova. A prova é sempre a obsessão, eu brinco, né? A gente cria uma sociedade fazedora de prova, né? Por todo o sistema de classificação que dá que gera essa competição, né? Esse ranking que os alunos têm que ter. Então a prova fica como uma obsessão e não pode ser. E o segredo está saber trabalhar a nossa própria cabeça. Exatamente. Trabalhar a mente, eu acho que é o grande segredo. Né? Ter as válvulas de escape, saber usar a sua concentração para onde ela realmente deve estar. E a motivação tem que fazer parte, né, da vida. Tá certo, muito obrigada pelas explicações. E para você que vai prestar o Enem esse ano, né? Então aí as dicas preciosas do Alexandre. Não pira que tudo dá certo. A gente vai continuar aí nessa reportagem sobre o Enem para descobrir como os alunos estão se comportando. Vamos continuar assistindo. Helena também sabe bem o que é enfrentar o Enem.
Ela quer cursar um dos cursos mais concorridos, medicina. No ano passado, ela passou as férias inteiras estudando. Ano passado eu fiquei as férias tentando estudar e acabou que eu fiquei muito cansada. No final, assim, eu estava esgotada, parecia que eu não tinha tido férias e eu não tinha estudado tudo o que eu precisava. Só que tem candidato que fez bem diferente. No ano passado, João aproveitou cada minutinho das férias para fazer nada. Eu fiquei parado, eu tirei o tempo para descansar e viajar. Só que descansar é preciso, e na medida certa. É que a cabeça precisa dessa pausinha preciosa, diz esta psicóloga. Os alunos vêm aí num ritmo muito forte de estudo no primeiro semestre, né? Então esse momento de descanso é importante para que ele se conecte com outros ambientes, né? E com pessoas que ele não está ali tão ligado no dia a dia, amigos, família, ir a um shopping, a um parque, um restaurante, coisas que eles abdicaram ao longo do semestre para se dedicar integralmente aos estudos. Então, é um momento dele se sentir ali mais conectado, né, com o momento presente, com as pessoas com quem tem ali algum carinho, para que aguente retomar o ritmo no segundo semestre, que é mais corrido, uma pressão que eles se colocam ainda maior, porque os vestibulares estão logo aí. Diminuir o ritmo, aliviar o estresse, também pode ajudar nos estudos. Se eu estou pensando o tempo todo no não vou passar, ou e se não der certo, o que eu vou fazer, eu já me desconcentrei, me perdi na leitura, né? Interpretei ali alguma coisa errado, não li uma palavra de uma alternativa. E isso acaba levando, às vezes, a erros que eles mesmos dizem depois, os erros bobos. Estão numa rotina puxada de aula, simulados nos finais de semana e, lógico, acompanhado com isso, tem toda a pressão do vestibular, dos resultados. Então as férias vêm no momento para eles poderem descansarem, desligarem um pouquinho dessa rotina corrida que eles têm e poderem se preparar para o segundo semestre, que é a coisa mais pesada. Desta vez, a Helena vai fazer diferente. Férias inteiras com a cara enfiada nos livros é coisa do passado. No cursinho nós temos orientadoras, né? E eu fui com uma delas na sexta-feira, antes de entrar de férias, e planejei as minhas férias. Então, na primeira semana a gente colocou alguns conteúdos que eu precisava estar estudando, que eu não tinha conseguido ainda. Na segunda semana é para eu descansar, dormir um pouco mais, ver a minha família. E na terceira semana é para eu fazer revisão. E atenção, pais, hein? Nada de fazer pressão. Estudar tem hora e dia certos. A família e os amigos não estão no dia a dia com eles, então muitas vezes não sabem como é essa rotina, né? Então, muitas vezes, na maioria das vezes, eles querem ajudar, né? E aí vão dar palpites, né? Então você estuda muito, ou você precisa estudar mais, né? E isso, geralmente, para o aluno é um peso a mais, né? Porque ele tem, provavelmente na sua escola, uma orientação do que deve fazer, o que não deve fazer, o que é adequado, até quando estudar, quando descansar. Então, as férias, precisamos descansar? Sim, com certeza. Mas também é um bom momento para revisar alguns conteúdos, correr atrás de algumas dificuldades? Sim, porque ele não vai ter esse tempo no segundo semestre, né? Então, a família tem que muito mais ouvir do que realmente tentar interferir. Descansar faz bem mesmo. Anote aí os benefícios. Ajuda no sono, porque as férias servem como agente regulador do sono, já que muitas pessoas com uma rotina muito agitada costumam ter dificuldade para dormir 8 horas por noite ou para descansar plenamente. Descansa a mente. Não é só o corpo que precisa descansar. A mente também sofre com a falta de férias. Descansar a cabeça é necessário para manter a motivação. As férias permitem regular o nível de ansiedade. Dá para desligar dos problemas. É comum viver cercado de preocupações. O período de férias é um espaço de tempo ideal para focar apenas no que é positivo. Durante esses dias, você tem a oportunidade de encerrar o ciclo anterior para que em breve possa voltar com mais energia. Outro benefício, dá para melhorar a relação com a família. Os períodos de descanso e lazer, como viagens, ajudam a fortalecer e melhorar a relação entre todos da casa.
E quem diria, hein? As férias ajudam a melhorar o rendimento. Tudo porque você renova as energias. O Kevin agora quer passar longe do estresse. O descanso é fundamental. Eu vejo que o primeiro semestre eu estudei muito, eu dei o meu melhor e eu precisava de um tempinho para conseguir colocar a minha vida em ordem, sabe? Pensar nas outras coisas também, e trabalhar mais na parte do meu pessoal. E então isso é bom para que no segundo semestre eu tenha força para conseguir chegar lá com garra, com determinação e conseguir aguentar mais um semestre. Combinar férias e estudos nem sempre é fácil. Às vezes pinta aquele convite para sair e, olha, o João arrumou um jeitinho de não perder nada. Quando o amigo chama para sair? A gente combina um horário, vai dar certo. Mas afinal, o que fazer nas férias? A gente tem uma filosofia aqui para os alunos de que as férias estão divididas em 2 momentos. Um momento muito importante para eles descansarem, um momento também para eles colocarem um pouco da casa em ordem, as matérias atrasadas, corrigindo os simulados. Então, e é um momento também importante no ano porque eles estão muito cansados já com o final do primeiro semestre. Segundo o especialista, se o candidato se organizar, dá para aproveitar o mês de descanso sem sacrificar os estudos. O ideal é ter 2 semanas ali para estudo e 1 semana para descanso. Como que eles vão encaixar isso na agenda vai muito da realidade e da necessidade de cada um. Mas a gente tem os planos de estudo que a gente passa para eles se organizarem, definirem as datas certinhas. Mas o importante é ter um momento para descansar, para justamente desligar e recarregar as energias. Mas o estudo também tem que aparecer. Colocando as matérias atrasadas em ordem, tem os simulados para serem corrigidos, as matérias que eles têm mais dificuldade, é importante nesse momento dar um pouquinho mais de gás até para a reta final dos vestibulares e também para não perder o ritmo, porque depois no segundo semestre a gente tem conteúdos normalmente mais elaborados, mais puxados e o aluno tem que aos pouquinhos caminhando para a maratona de provas no final do ano. Nesse cursinho pré-vestibular, os alunos recebem orientações de como organizar os estudos. A gente passa para os alunos assim, eles precisam ter os momentos de descanso e de lazer e a parte de estudos. Se eles conseguirem conciliar isso, por exemplo, numa viagem, ok, mas não pode ser uma paranoia de parar um compromisso com a família, de repente deixar de sair para um passeio para ficar trancado num quarto de hotel estudando. Tá certo, mas é difícil ficar longe dos livros, né, Gabriel? Não, 100% não dá, tem que ter um meio termo, tem que estar fazendo alguma coisa, porque se para totalmente, para voltar depois demora muito e quando vê já foi o tempo que era para ter voltado. A Júlia já sabe que esse ano não vai dar para viajar. Esse ano não, quem sabe no ano que vem, né? Esse ano ainda é um pouco de descanso e estudo. Se organizar direitinho vale a pena, ainda mais quando está em jogo um sonho. Com certeza vale a pena. Eu não vejo a hora de estar com o nome da universidade que eu quero entrar pintado na minha testa, com o meu nome na lista lá. E eu espero muito que já no final do ano eu consiga chegar lá. E estou ao mesmo tempo que eu estou torcendo muito, eu estou ralando muito para conseguir chegar até lá, né? Para conseguir isso. Eu já me acostumei, já é uma realidade, assim, a gente já se prepara para estudar, descansar, para quem sabe no ano que vem tá podendo ir na balada, ir para as viagens e tudo mais. Ah, você lembra do Pedro? Ele planejou tudo direitinho. Estuda um pouco. Tem que seguir sempre o nosso plano de estudo, né? O momento que a gente está estudando, a gente está estudando. O momento que a gente para, a gente tem que realmente parar. Né? Acho que tudo tem seu tempo. Brinca com o Max. Eu acho que a gente precisa sempre ter alguma coisa para relaxar, assim, da rotina, né? Que é pesado. Eu acho que, enfim, quando eu paro um pouco, mexo no celular, toco uma música, brinco com o meu cachorro aqui, é uma coisa que dá uma desestressada, assim, e ajuda. É fundamental, eu acho. Mas mesmo assim, desligar é difícil. É complicado, a gente tenta descansar, mas a nossa cabeça parece ficar ali. A gente deita na cama assim, vem o vestibular na cabeça, é um negócio que não sai da gente, sabe? É complicado. Com tanta responsabilidade assim, é complicado pôr o pé no freio, mas dá para soltar a mão no violão. Dá certo, Pedro? Relaxa, com certeza. Acho que música é terapia, né? Música é fundamental. Gosto, me ajuda muito, sim. Então toca o som aí
e boas férias!